Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Realcast. É um prazer recebê-la aqui novamente, nessa mesa tão relevante, com convidados relevantes. E a convidada de hoje é super especial, ela vai trazer aí a trajetória dela. O nosso tema hoje é Mulheres que Lideram. Portanto, você que é mulher, que nos acompanha aqui, já pega papel e caneta, que você vai ter muitos insights para você colocar em prática na sua vida. A nossa convidada de hoje, ela foi diretora antes dos 30 anos. Hoje atua como mentora, apresentadora do programa Acelera Mulheres, ela vai explicar isso para a gente detalhadamente, palestrante e executiva no mercado financeiro. Estou falando da Ana Paula França. Muito obrigada, Ana, por você ter parado a sua vida super corrida, que eu sei que a sua agenda é super corrida, para sentar à mesa do Realcast e contribuir com a nossa audiência, trazendo aí sua trajetória, sua biografia, seu repertório, com vários insights e trazer de fato um conteúdo que a pessoa vai poder, caraca, isso aqui eu sei que se eu colocar em prática eu vou mudar ponteiro da minha vida. Muito obrigado aí pela sua presença. Imagina, obrigada pela introdução. Começa por ser especial pelo nome, né, Ana? Exatamente. E veio num Suspeito. momento especial. Eu, por um acaso, descobri essa semana que eu fui considerada uma das 50 maiores influências do empoderamento feminino no Uau! Brasil. Parabéns! Que É uma legal! pesquisa internacional e, de fato, tem sido especial poder atuar nesse caminho, né? Que legal! Parabéns, parabéns. Entenderam quando eu falo que Realcast não é um nome aleatório. Realcast é vida real com convidados relevantes. E a Ana é mais uma delas. Ana, vamos lá. Vamos trazer aqui a trajetória da Ana Paula França. Você foi diretora no mercado financeiro antes dos 30. Foi no mercado financeiro? Foi Não, foi isso? na construção civil. A Ah, primeira diretoria, posição de diretoria na construção civil. ok. Eu Mas comecei minha você. carreira no mercado financeiro. Exatamente, mas você começou em tenridade ainda, você já explodiu muito nova, né? E é uma fase onde a gente está ainda meio que se entendendo no mundo e você já exercendo essa função de liderança. Conta pra gente um pouco da sua jornada, da sua trajetória aí, até onde a Ana está hoje, o que que te fez também dar uma pausa naquela vida que você tinha para se entender no mundo e hoje servir da forma que você serve. Ô, Ana, desde muito cedo eu sabia que eu tinha uma liderança nata, uma facilidade de comunicação, de mobilização de grupos, e eu queria também usar isso, mas era algo que não era tão claro essas características. Mas era claro que elas me levavam em um lugar diferente. Eu nunca fui mais uma. Eu sempre fui uma das melhores alunas da sala, aquela que tinha um grupinho de amigos. Eu estudei numa escola onde os pais dos meus amigos eram todos grandes empresários. Eu brinco que eu era uma classe média alta, ainda assim eu era a mais pobre da sala, disparado. E eu falava assim, cara, eu quero essa vida aí, meus amigos viajam e tal. Então, no primeiro ano, todo mundo foi para Londres, né? A viagem da escola, né? Hoje em dia, você vai, sei lá, vai para Ouro Preto, vai para o interior, Guarapari? Guarapari, né? E na minha escola, as pessoas iam para Londres. Então, eu vi aquilo e falei, cara, como que eu consigo aquilo? Com o trabalho, né? Eu sou Uhum. dedicada, eu tenho uma condição privilegiada, eu vou usar isso. Então, eu escolhi fazer administração e fazer os processos de trainee. E quando eu fui para os processos de trainee, eu percebi que, de fato, eu era diferenciada, só não naquele espaço, mas eu passei em alguns processos. E eu escolhi ir para o Unibanco, na época ainda era o Unibanco, antes da compra do Itaú, e foram mais de 50 mil candidatos, e eu fiquei entre o 0 e 1% escolhido para entrar no Uau! processo. Falei, cara, eu sou boa mesmo, né? E não parou aí. Porque o meu primeiro feedback não foi sobre a minha performance, foi sobre a minha roupa. Eu tô de rosa, né? Aham, Eu tô com uma camélia no cabelo, né? aham. Que eu sempre tive uma postura, uma comunicação que passava firmeza, e isso me fez chegar em lugares maiores, mais rápidos, mas também tinha essa contrapartida da mulher. E aí eu fui O para o mercado. feminino, né? na- Naturalmente, eu sou mulher, né? É. E aí? E aí, meu primeiro feedback foi que eu precisava
ter um visual mais condizente com o mercado financeiro, com São Paulo, então usar mais preto, mais cinza, mais marrom. Azul, escuro. É, escuro, né? É, escuro. Né? E aí eu comecei a entender que não era só sobre capacidade ou esforço, porque assim, por exemplo, eu já fui assaltada voltando do banco 2 horas da manhã, trabalhando. A gente trabalhava umas jornadas muito longas, então não era sobre mim ou sobre a quantidade de esforço, mas sobre o ambiente. E aí eu decidi voltar. É mesmo? Você percebeu isso naquele momento? Chocada com isso. Não bastava você ser boa, competente, Não. né, ter essa liderança, te Hum. sugeriram isso muito sutilmente, mas te convidaram, né? Ei, E assim, alguns momentos sutis, outros não nem tanto. Quando eu fiz um processo para um outro grande banco, inclusive que a dona, o fundador já tinha falecido, a dona era uma mulher, já dei toda a dica, né? Me uhum. perguntaram se eu era virgem. Você acha que pergunta isso para homem? Gente, sério? Sério. Você acha que pergunta isso É para o homem? preconceito, não tem jeito, né? O preconceito contra a mulher ainda. Ainda tem essa desconfiança É, da nossa capacidade e por é. aí vai. E E aí nós você tem somos que. melhores em vários aspectos que o homem e os Exatamente. homens em outros. Uhum. Não é uma competição. Não. Só que enquanto a sociedade não entender que nós somos complementares e que a gente Uhum. não está competindo, a gente está se completando com o que Uhum. cada um tem de melhor, e não Uhum. só em questão de gênero, né? Em Uhum. questão de raça, de Uhum. cultura, de origem, Uhum. de berço. Uhum. Eu não tenho lugar de fala, por exemplo, hoje a gente vende muito a jornada do herói, né? Uhum. Então, assim, eu vim de baixo, eu construí isso. Eu não vim tão de baixo, eu não era. Eu não era, eu era mais pobre da sala, mas eu já era 1% da população brasileira. Você tem noção da realidade. E tem pessoas que eram muito simples e que cresceram muito. Eu não tenho esse lugar de fala, mas tenho outros, né? Nenhuma história é inválida. E não significa que você também não teve os seus percalços, suas dores, Méritos, né? Os não, seus... não. E aí eu vou É. chegar lá. E aí começou que eu comecei, e foi a primeira vez que eu duvidei de mim. Falei, nossa, mas será que. E eu acho que não a primeira, mas uma que foi muito contundente. E eu tinha certeza que era São Paulo que eu queria estar, tal. E eu comecei a refletir. Na época eu tinha um namorado aqui, gente pensando em casar. E eu decidi voltar, fiz outros processos de trainee, passei de novo, falo que sou trainee de carreira. E voltei para o Espírito Santo, e aí a minha trajetória começou a decolar, com essa consciência de que eu era boa, mas eu precisava estar no lugar certo, que me valorizava. E foi exatamente isso que aconteceu para eu virar diretora antes dos 30 anos, porque eu pensei em empreender e uma empresa me citar, né, me incentivou muito a ir para eles, me apertou, e quando eu fui, eles queriam muito a minha presença lá. Eu vinha de uma jornada de empresas muito grandes, então eu já tinha trabalhado no Banestes, na Arcelor, no Unibanco Itaú e na Samarco. Então eu conhecia as melhores práticas de mercado. Esse foi um ponto também. Olha só, a gente está falando de que era uma menina dedicada, que tinha algumas habilidades que são reconhecidas e desejadas no mercado, Uhum. mas Soft que skills. mas talvez não é em todo mercado, talvez não, certamente não é em todo mercado. Uhum. Então eu com esse choque no Unibanco, eu descobri que não é todo mercado, mas eu tinha. E tinha essa experiência em grandes empresas, então eu conhecia as melhores práticas de mercado. Quando eu vou para uma empresa menor e começo a implementar com muita energia, então uma jornada de 12 horas, eu brincar com o meu time que era 7-7 Cipolate, lembra dessa Olha, propaganda? eu falei isso É, ontem. Falei, Aí, gente, essa Cláudia, semana tá fazer todo. propaganda de graça. Aqui, ó. Fazer propaganda de graça para vocês, hein, Cláudia? Mas eu brincava isso e não era 7-7, porque era de 7 às 9, às 21. Nossa. Então, assim, trabalhei muito nos primeiros anos, implementei muita coisa. Obviamente, a diretoria veio em menos de um ano de empresa. E depois que você amplia escopo, as habilidades vão melhorando, você gerencia cada vez melhor as coisas. E aí assumi a superintendência na Findes, veio uma pandemia, um desafio muito grande com uma equipe de mais de 100 pessoas, cortes em todos os tipos de orçamento. Talvez a educação foi uma dos mercados que mais sofreu. Uhum. E aí eu, de uma hora para outra, em um mês de Findes, um mês, não conhecia nem meu time todo. Eu tive que demitir 30 pessoas
Nossa. Sem nem conhecer. Muitos, eu fiz a entrevista não, o movimento, né, a reunião de desligamento sem nem conhecer. Muito prazer, eu sou Ana Paula, por favor, sente aqui, eu tenho uma notícia, não é muito bacana, é difícil, eu sei que é difícil para mim, eu tenho certeza que é muito mais difícil para você, mas por uma decisão de negócio, a gente vai precisar te desligar. Fiz 21 demissões em Nossa. um dia. Final do dia você estava. Não, 3 dias sem dormir antes, 3 dias sem dormir depois. Nesse É uma contexto, responsabilidade, né? não só isso, tudo que estava acontecendo, a gente não sabia. Não Arthur sabia o que estava por não vir sabia ainda. o medo, Cheio de incerteza, exatamente. medo, não era É, incerteza, era medo. é, Eu vou perder alguém, eu é. vou morrer. Foi delicado para todo mundo ali. E aí eu vou para casa e com um filho pequeno que nunca ficou em casa com os pais trabalhando, porque eu trabalhava fora, meu marido na época também trabalhava fora, ele ficava na creche, vai para casa, uma jornada ainda mais exaustiva. Eu quase pirei. Quase pirei. Uhum. De novo, não era sobre ser boa. Era sobre, de novo, contexto. Fiz saída fins com burnout. Eu fiquei algum tempo, mais anos, eu não conseguia dormir sem remédio. Eu só podia dormir de plaquinha de bruxismo, porque eu rangia muitos dentes e quebrava, quase toda semana eu quebrava os dentes. Nossa. É um preço alto, né, que você Muito estava alto, pagando. muito alto. Então, assim, até que ponto, né? Vale a pena. É. E aí, eu percebi que esse, Ana, não era um problema só meu. Era um problema generalizado, que nós mulheres começamos a ocupar uma posição importante no mercado de trabalho, mas não estávamos preparadas, nem nós, nem a sociedade. E o que foi o movimento? A gente entrou querendo trabalhar igual o homem. Exatamente. Eu falo muito isso. Essa busca pela independência, né? Queimei o sutiã em praça pública, agora nós vamos. Bendita hora, inclusive. Né? Exatamente. Eu não estava lá aquele dia, tá? Quero deixar claro. Eu não estava lá aquele dia. Eu não queimei sutiã e não estou querendo essa independência. Sabe o que eu noto, Ana? E aí as mulheres nessa busca dessa independência, e tá tudo bem, porque a mulher era muito subjugada antigamente, né? Então ela está buscando ali o seu sustento para que ela não dependa e não se sujeite a tantas coisas que antes as mulheres antigamente, a minha avó, minha mãe, se sujeitavam a muita coisa. Mas até a página 2, a gente está vivendo, eu falo que a gente está vivendo uma geração de mulheres sobrecarregadas, até julgo dizer descompensadas emocionalmente, porque querem dar conta de tudo. No final das contas, a mulher não foi projetada para isso. A mulher não foi criada para isso. Natural, biológico. Exatamente. A mulher foi feita para cuidar. A mulher foi feita para o afeto, para o amor, para o acalento. E tá tudo bem seu trabalho, mas até que ponto vale a pena a gente, na nossa identidade, buscar ocupar aquele papel que não é nosso, né? E quando eu olho hoje, eu vejo pelas minhas amigas, pelas clientes e pessoas, né, que se sentam nas minhas mesas, eu vejo mulheres, eu quero respirar e não estou conseguindo. Leveza. A mulher é a leveza. O homem, o papel do homem é que vai à caça, né? O homem é que traz a providência, o sustento, aquela coisa pesada. A mulher é leveza. E aí a gente, para não viver naquele lugar que a mulher se sujeitou até pouco tempo, de tá tudo bem, né? Minha avó, por exemplo, passava a roupa do meu avô toda quinta-feira pro carro, o táxi passar, pegar ele para casa da amante. Eu via a minha avó fazendo isso. Ela entendia que de quinta a domingo ele passava o final de semana na casa da amante e estava tudo bem. Mas ela não tinha, naquele momento, nem nível de consciência para sair daquele lugar. E hoje, com acesso à informação, as mulheres estão entendendo. Ei, não, eu não preciso mais viver nesse lugar. Que eu acho que a gente pode buscar a independência. Não é que eu precise mais. Uhum. Mas eu quero
que a gente... E o homem também, não precisa também, eu não acho que o homem tem que prover tudo, que todo o peso tem que ser nele e toda a leveza na mulher. Uhum, A gente pode viver melhor se complementando, uhum, só que respeitando as nossas singularidades, as nossas diferenças. E quando eu vi isso e vi que estava... Como que a gente faz para pertencer nesse ambiente corporativo, nesse mercado de trabalho? A gente tem ido para um lugar do homem, tem tentado parecer com o homem. E eu vi que esse caminho é falho. Por várias vezes isso não deu certo. Eu fiquei doente. E quando eu estava quase ficando doente de novo, porque eu tive um burnout na Fins, fiquei um tempo fora do mercado, tipo uns 2, não deu 3 meses. Eu cheguei a pensar, Ana, não trabalhar mais. Porque eu já tinha adquirido patrimônio, eu tinha uma liquidez grande. Falei, vou ficar um tempo, depois eu vejo. Mas acabou que o mercado me fez propostas muito tentadoras e eu acabei cedendo, voltando e voltei para o mercado financeiro que é ainda mais agressivo. uhum. E quando eu vi, eu já estava quase na exaustão, chegando numa nova crise. Mas foi muito pouco. Inclusive, quando eu tomei a decisão e nós fizemos o acordo de saída da PEX, que foi minha última empresa, eu tive naquele dia uma crise de ansiedade muito forte. Uhum. Então, mesmo eu ainda Veio o pânico, né? porque a gente está ficando doente, e eu até entendo que a nossa sociedade está num movimento pendular. Como que é o pêndulo? Até ele chegar no meio termo, num caminho, num momento de equilíbrio, Equilíbrio. ele vai para os extremos. Então a gente estava no extremo, onde a mulher era subjugada, onde ela era submissa, e Uhum, estamos indo para o outro extremo, que a mulher não precisa de ninguém. uhum, Mas quanto antes nós entendermos que os extremos não são saudáveis nem sustentáveis, mais rápido a gente vai chegar. A todo mundo? Talvez não, mas eu me importo comigo e com quem está próximo de mim. E uhum, aí surgiu o Acelera Mulheres, porque eu já uhum, tinha entendido isso, mas eu precisava que mais mulheres percebessem, entendessem isso. E que a gente não precisa escolher entre prosperar na profissão e em relação ao dinheiro e à nossa independência financeira e saúde física, emocional. Essa coisa de pensar na escassez, eu sempre fui Nunca te financista, representou, né? não, e eu era assim, normalmente o financeiro está preocupado com contas a pagar. Contas a pagar é mais um ponto, mas o pratinho que eu mais gostava era do contas a receber. Como que eu faço para aumentar isso? Como que eu faço para ganhar isso? Eu tenho dificuldades com a restrição, isso é fato. Eu sou gastona. Essa nova vida de empreendedor, inclusive, está sendo aprendizado. Que quando você é executiva, você sabe todo O que mês vai quanto que vai entrar, cair, quando que vai cair. Como empresário, hoje eu ganho mais, mas tem soluços, altos e tem baixos. volatilidades. É. E, amor, não sei gastar pouco. Ah, esse mês eu É, vou a gente gastar. não gosta de nada mais ou menos, Não, mais né? ou menos. Nada, é. Não, eu tinha comentado com o meu primo que eu ia esse fim de semana para Maceió, já tinha uns 2 meses. Aí ele me mandou mensagem: o que aconteceu? Você está sumido? Você não vai e tal? Eu falei: ai, tô precisando economizar. Na mesma mensagem tô falando que eu precisando economizar. Ah, mas não sei, né? Nem é tão caro. Deixa eu dar uma olhada. Aí eu desliguei e falei: mandou mensagem no WhatsApp? Eu falei: não, não. Tô Cara, já vou viajar em janeiro, vou tirar um recesso. Talvez eu vá viajar no final do mês de janeiro para a Europa também. Eu falei, não, não preciso, Deixa eu dar uma segurada. preciso até descansar. Eu falei que você tô É. com um princípio de sinusite, né? Então, eu sou dessa pessoa que tem uma visão de crescimento, que eu acho que também Uhum, foi sempre muito importante para mim. Eu nunca sonhei baixo. Eu uhum, nunca achei que eu era capaz. Minhas crenças limitantes são relacionadas a outros aspectos, porque todo mundo tem e eu tenho, uhum, mas não sobre a minha capacidade profissional. Mas eu entendi que eu precisava harmonizar isso. Eu até parei de falar de equilíbrio. uhum. Porque o que é o equilíbrio? É a gente sempre tentando não cair de uma corda, né? A coisa não negringolar. E hoje eu entendi que é muito mais sobre harmonia. Tem hora, outro dia viralizou um vídeo da Ingrid Guimarães falando dos pratinhos. Falei, gente, tem que começar a registrar as coisas que eu falo, Que porque vai aí viralizar vai. muito Não, rápido, né? não, porque ela repetiu, mas ela é Ingrid Guimarães, né? Exatamente. Porque eu falo assim, tem horas, e aí como que você harmoniza? Tem horas que você tá com os pratinhos, assim, os pratinhos são as questões da nossa Uhum, vida, né? Os uhum. As aspectos da áreas da vida, vida. as áreas da vida. Tem vezes que o pratinho
tá aqui em cima, tem vezes que ele tá lá embaixo. Exatamente. Às vezes ele tá quase caindo, aí você pega. Uhum. Ou tem hora que você vai chutar o prato longe, eu não quero mais Não saber quero saber desse desse prato. prato. E tá tudo E bem, tá tudo porque a bem. Mulher Maravilha, ela só funciona lá na TV, no cinema, nos Uhum, gibis. uhum. Essa Mulher Maravilha, ou o Homem de Ferro, não existe, é Não. utópico. Essa questão que você falou dos pratinhos, isso é muito interessante, Ana. Eu recebo, você deve receber também, mas eu recebo, às vezes eu abro uma caixinha de perguntas, até no direct as pessoas, Ana, como que você faz para dar conta de tudo? Aí eu respondo, eu não dou conta de tudo. Eu escolho as minhas prioridades. Eu não dou conta de tudo. E quer saber? Eu Ninguém nem dá, quero nem dar. quero, Eu nem nem quero. quero dar conta de tudo. Eu quero olhar para coisas que estão por fazer e falar, eu escolho não fazer. Eu escolho não estar nesse ambiente, eu escolho dizer não para esse convite. Eu não quero fazer. Eu escolho o que é a minha prioridade. E ali eu coloco a minha atenção. Sim. E eu acho que a loucura que está acontecendo é que as pessoas querem viver a vida do Instagram, achando que o que posta lá é assim o tempo inteiro, full time. Não é. Né? Você paralisa ali uma foto. Ontem, por E exemplo. você compartilha as dores? Exatamente. Ontem, por exemplo, eu fui tomar café da manhã com meu esposo ali no mosteiro budista e postei uma foto, mas eu não saí de casa para tomar café. Ele foi num clube de tiro que tem ali do lado, porque ele tinha que assinar um documento, e a gente aproveitou e nós fomos no mosteiro, tomamos um café, tiramos uma foto. Quem olha acha que a Ana saiu de casa e foi Só para lá isso, no olha que mosteiro tomar. delícia. Você está entendendo? Então, assim, e as pessoas pegam aquilo como verdade. Nossa, mas a Ana saiu com o marido para tomar café e não foi. E se aqui comigo funciona dessa forma, imagina, né, onde a gente nem Muito. sabe. Então, assim, E às vezes com muito esforço, foi o que eu te falei. Eu tô aqui, meu desejo qual era mesmo, sabe? em Assim, me casa, desculpe, deitado. gente, é ficar O deitadinha. meu também. Eu tô viciada, quero terminar logo aquele Da Ayrton seriado do Senna. Ayrton Tá Senna. lindo, né? Tá Eu também não lindo, não? Eu terminei. já era apaixonada pelo Ayrton, tô ainda mais. É, E então, tô com o princípio de sinusite, mas eu tenho 3 gravações hoje e uma palestra. exatamente. Então, Esse você escolhe as suas prioridades. Mas isso hoje é importante. Amanhã é sábado, amanhã eu vou descansar. E E é assim, isso. assim é a vida, né? E é isso. Então, o Acelera surgiu de todo esse entendimento dos meus desafios e os desafios da mulher. Falei, como que eu posso ajudar? Eu já fazia mentoria, já dava mentoria desde 2020 como executiva, mas de maneira mais pontual, porque eu não Não tinha tinha nem agenda. tempo para isso. E eu falei, bem, vou começar por aí. E aí a gente construiu um ecossistema com 3 pilares. A mentoria está dentro da parte de educação, mas eu ainda tenho toda a parte de comunicação e mídia, então eu tenho podcast na Rede Vitória. Ano que vem a gente vai ter o programa de TV, tem as colunas semanais no jornal, no Folha Vitória também, e tem as experiências, tem as viagens, tem os eventos presenciais, e tudo Uau. isso para ajudar que a mulher seja feliz e realizada, seja qual a escolha que ela quiser. Uau. Seja ficando dentro de casa, não trabalhando e cuidando da família, seja no mundo corporativo, seja empreendendo, sendo autônoma, porque a gente nasceu para ser feliz. Mas a gente Exatamente. só vai ser feliz também quando a gente tiver essa consciência mais ampliada dos desafios, se preparar para os desafios, sabendo quem a gente é e o que a gente não quer, né? Exatamente. Eu falo que as pessoas, mas eu não sei direito o que eu quero. Eu falei, então comece a eliminar o que você não quer. Já, Se você, já, se é, já é você, um bom se caminho. você der conta de eliminar o que você não quer, o que você quer já vai ficando mais claro para E vai você. afunilando, né, Ana? E Exatamente. para mim é o ponto principal da jornada. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho vale. E Exatamente. aí eu começo a me frustrar. Eu uma vez ouvi um exemplo e eu uso nas minhas palestras do caranguejo. O caranguejo emaranhado de caranguejo, nós capixabas sabemos bem. Quando você vai lá comprar o caranguejo, o emaranhado está no chão, eles só estão presos entre eles, mas o emaranhado está solto. E o emaranhado não sai do lugar. Porque os caranguejos não sabem, eles não se combinam para onde vão. Porque se Uhum. falasse todo mundo, vamos para lá, o emaranhado saía para lá, né? E a gente ficava sem caranguejo. Não ia ter caranguejada. Da mesma forma a nossa vida. Ou um GPS do carro. O carro não sai do lugar se eu não Se botar. você não colocar o destino. Exatamente.
né? Então, Exatamente. esse é o principal ponto. E aí, às vezes, a gente não sabe porque a gente não para olhar para dentro. A gente não para pensar, para ver o que de fato me faz feliz, me faz realizada. Eu uso muito, gosto muito de usar o termo acender a luz do quarto. Gente, para um pouco, acende a luz do quarto aqui dentro, Desse dá uma quarto aqui, olhada, né? exatamente, dá uma olhada aqui dentro, vê o que está fora do lugar que não está te agradando e coloca isso no lugar. Essa semana eu respondi uma pessoa que ela estava toda angustiada, sem saber o que fazer, né? O ano encerrando e ela não foi ainda, não atingiu os objetivos dela. Ana, o que que eu faço? Eu falei, sim, se você der conta de não ignorar aquilo que você já viu, mas você não quis colocar a mão naquele lugar, sua vida já não vai ser mais a mesma em 2025. E a gente tem essa mania, A né? gente Que tem dói. isso, Eu falo que crescer exatamente. dói. É Dói. igual eu Vai tenho para um vídeo, academia. não Fala se sabemos, não né? dói, nós sabemos. Nossa Senhora. E eu falo igual, eu tenho um vídeo que fala do milho e da pipoca. Pro milho, o milho, aquele grãozinho, né? Agora, quando vira uma pipoca, não é uma coisa É bonita. saboroso, né? Ela Mas é o expande. processo que Olha ele o processo é, de queima, é, de rompimento da é, membrana. é, Crescer dói, dói. É. mas E é isso. compensa. E a gente tá aí, eu incluo eu, quando eu falo a gente, muitas vezes a gente bota para debaixo do pano. Exatamente. A As gente pessoas. esconde e E, aí não consegue e avançar aí em um fica buscando, 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 mas ciclo vicioso. não deu conta de colocar a mão naquele lugar que a pessoa já viu e quer saber mais. Você viu e a vida viu que você viu e você não fez nada com aquilo. E aí vai doendo cada Isso vez é forte. mais. Isso é O desafio vai forte. vindo cada vez pior, porque Exatamente. ele vai te jogar no chão É, até que você aprenda. Aí exato, você pode aprender na dor ou no amor. O exato. problema é que Ou não nós, aprender, ou né? não aprender, Ou e vai ficar, repetir. e vai ficar, Repetir. e repete, 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 Repete. até que você aprenda, ou o pior, É. morra sem aprender. É, que triste. Ô, Ana, dentro do seu programa, o Acelera Mulheres, ele é uma mentoria, não é isso? Ele tem todos os produtos dentro desses três pilares: comunicação, Ah, educação tá. e experiências, Entendi. né? Mas é um Onde acompanhamento. Se eu é, quiser fazer esse programa com você hoje, é um acompanhamento. E a gente tem vários produtos, né? Porque Uhum, depende do momento da jornada e também do quanto a mulher pode investir. Mas dentro da parte de educação, eu tenho as palestras, que aí normalmente são as empresas que me contratam. Então, hoje eu vou lá palestrar no Banco de Desenvolvimento do Estado, no BANDES, mas tem os produtos pessoa física, né? hum, Então, ela tem. Qual é o carro-chefe? É a mentoria de acompanhamento de 12 meses. E uma outra coisa, Ana, que eu acho que muda muito do meu produto para a maioria das mentorias. Normalmente, que eu acho que você também já faz, né, que você me convidou para sua imersão. Eu, na minha carreira, para ela ser bem-sucedida, eu não só desenvolvi a mim sozinha, olhando essas coisas sem botar debaixo do tapete, apesar de, obviamente, por muitas vezes ter colocado ou ainda colocar. É importante que a mulher saiba disso, porque às vezes parece assim, nossa, só eu faço. Não, estamos uhum, tudo no mesmo balaio. Que eu uhum, acho que é isso um pouco do que as minhas mentoradas que têm acesso a mim falam assim, a gente se sente parte disso tudo. Porque o que uhum, que a diferença da Ana, ela está um pouquinho mais na frente da jornada, mas eu uhum. sou a mulher como todas as outras que estão Com lá. os mesmos Então, desafios. os mesmos desafios, algumas habilidades a mais, outras a Uhum. menos. Então, é sobre Estamos no isso. jogo. Estamos no jogo, todo mundo. Uhum, Umas que vão com mais ousadia, mais energia. Eu acho que é isso. Eu sou muito fazedora, eu sou uhum, muito realizadora uhum. Da ação, né? da ação. A minha energia masculina é alta. Eu Aham, tenho que sempre ficar dosando isso. E aham, quando eu vou para ação, acontece. aham, Então, muitas vezes a gente não alcança resultados porque não tem essa coragem, uhum, que não nos é estimulada também, que fica muito claro. Mas, bem, aí, esse acompanhamento de 12 meses, eu trago outras experts. Então, por exemplo, eu não sou uma especialista em redes sociais. Então, dentro da mentoria, eu tenho uma sessão, se você é empreendedora de Instagram, se você é carreirista, CLT, uma mentoria de LinkedIn currículo. uhum. Para ambos os perfis, eu tenho, Atender. mas não sou Entendi. eu, Entendi. é uma especialista. Legal. É uma recrutadora que está há 20 anos no mercado fazendo isso e sabe o que é visto. Uhum. E uma agência, uma Entendi. estrategista Que de legal. redes sociais, de Instagram.
Eu também tenho, por exemplo, uma sessão de imagem e estilo. Eu não sou consultora de imagem e estilo. E eu trago uma mulher, uma consultora de imagem e estilo, especialista em carreira. Eu não tô falando, ai, você precisa ficar mais elegante, mais Colocar moderninha. um Não. blazer e fazer um E coque. nem só isso, Aham. né? Mas qual é o meu mercado? Publicidade se veste diferente de mercado financeiro, que se veste diferente da indústria. Uhum. Então, dados os meus objetivos, como eu ajusto minha imagem para Uhum. isso? Eu tenho um encontro de posicionamento, de oratória e comunicação, posicionamento executivo. Que legal. Porque seja para falar de fazer um pitch para o investidor ou para um cliente, ou seja, para pedir um aumento, para fazer uma entrevista, eu preciso ter essa presença executiva. Ou quando eu assumo uma liderança. Ah, eu consegui, fui promovida. Ajustei minha imagem, ajustei meu currículo, me contrataram para uma nova posição. Como que eu lido com o time? Uhum. Você Eu tem que. tenho a minha experiência, mas eu trago especialistas Legal. em cada temática. Então, a gente está falando muito de crenças aqui Uhum. e de gestão de emoções. Uhum. Eu usei uma pessoa, eu contratei uma pessoa para me apoiar na minha jornada. Até hoje eu tenho. Eu trago essa pessoa para também atender as minhas mentoradas. Que legal. Que legal. E aí eu crio todo um repertório que em um ano a gente concentra muitos encontros nos 3 primeiros meses para que essa mulher já se sinta diferente, já começa a colher resultados. Eu chamo do plano acelerador de 90 dias, que já é comigo a primeira sessão. Depois ela passa por todos os especialistas nos 3, 4 primeiros meses e já alcançando resultados, ela é acompanhada, porque a gente sabe que a gente vai subindo de degrau, os Vai desafios vão vir, vão mudando. mudando, E mas ela vai eles sendo vêm. acompanhada Uhum. todo mês, numa reunião em grupo, que ela também se fortalece com o grupo, Uhum. e semanalmente com o meu time para entender os desafios. E durante o ano ela se sente cada vez mais preparada e consegue, se ela quiser continuar comigo, mas se ela quiser também, uma jornada aí mais individual, com mais autonomia, que é isso que a gente quer, né? Exatamente, era isso que eu queria saber. O seu ecossistema é maravilhoso, mas hoje, para as pessoas que ainda têm, porque existe ainda um certo preconceito e um nível de consciência baixo, posso dizer assim, desse mercado da mentoria, né? O quanto que você vê, né, e diante da sua experiência, o quanto você de fato percebe que a mulher consegue acelerar, vou usar o seu termo, quando ela senta a uma mesa que, que dispõe a ela entregar um avanço, o quanto isso pode acelerar. Por que eu estou perguntando? Porque eu já fiz mentorias de high ticket, inclusive, e que eu fiquei ali 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o meu negócio estava no mesmo lugar. E então, quer dizer, eu não estou falando se eu investir pouco ou se eu estou investindo alto. Mas o quanto quando você escolhe estar na mesa certa, isso pode te acelerar. Porque hoje as pessoas não estão querendo comprar só informação. A informação você tem no Google, você tem no chat GPT. As pessoas querem comprar tempo. Porque tempo é algo que você não consegue trazer ele de volta. Então, o meu tempo, e se eu te contratar, eu estou comprando tempo, porque você vai me acelerar. Então, o poder Porque de você fazer a você vai escolha usar o certa. nosso conhecimento, que já Exata, bateu cabeça, que já exata. teve Era muitos isso que eu queria que aprendizados. você trouxesse. É, Essa é, percepção. eu digo assim, não existe algo que combina alta qualidade, pouco tempo e preço baixo. Uhum. Legal. Não Repete tem. isso aí, repete isso aí. São 3 fatores. Se você tem alta qualidade, alto preço, alto tempo, pouco Pouco tempo. tempo, você vai ter alto preço. Uhum. Eu posso ter baixo preço quando eu tenho pouca qualidade e levo muito tempo. Legal essa trinca. E o que que você está comprando? A minha experiência. 20 Tô anos. comprando seu tempo de vida e isso tem que custar. E às vezes a gente, como você falou, você contrata alguma coisa e não foi, puxa, não fez muito efeito. E por isso que precisa ser sempre
algo, não é uma escolha só do cliente, só da mentorada, por exemplo. Ser minha, eu preciso entender. Então, por exemplo, eu tenho uma vez por dia, normalmente eu faço um diagnóstico de carreira gratuito, para eu entender se a minha audiência, ou se eu estou conseguindo chegar nas pessoas certas. Esse diagnóstico é gratuito e eu posso terminar ele. Esse é o seu plano, eu entrego um plano para a mulher de crescimento, mas eu acho que aqui você devia contratar essa pessoa e termina ali. Agora, quando eu percebo que eu posso ajudá-la, e aí eu falo, você tem 2 caminhos. Continuar fazendo sozinha, levar mais tempo, batendo cabeça, frustrada. Gente, frustração é uma coisa assim, né, que joga a gente para baixo. Joga, joga. Então não é só tempo, Te leva lá pro ponto zero novamente. é emocional também, né? Ou ter o meu acompanhamento. Posso te apresentar como que funciona? Porque ali no diagnóstico eu já vi onde que ela está errando e o que ela precisa fazer. Nesse momento eu sei se ela precisa de mim ou não. Então, eu não ofereço para todo mundo. Não é só sobre faturar, porque é frustrante. Agora, quando eu falo, por exemplo, essa semana, a Lília, eu perguntei, Lília, que você quer? Qual é o seu objetivo? Ah, eu preciso ter mais clientes. E aí a gente foi conversando, faz um monte de perguntas. Tá. Quanto que custa esse cliente? Custa X. Ok. Aí fui fazendo diagnóstico. No final, eu falei, Lília, posso te apresentar? Acho que tem tudo a ver com o seu negócio que você está precisando. Apresentei e falei bem assim, você acha que comigo você pode contratar? Você pode conseguir pelo menos mais um cliente? Ela respondeu muito mais. Falei, então agora eu vou te falar o preço. Porque com um cliente por mês que a gente aumentar, você já pagou Olha a isso. minha mentoria. É conta simples. Uhum, Se ela acha que é muito mais, depois do que tudo que ela viu de que a gente tem de aporte, e não só de aceleração, de conteúdo de assessoria de acompanhamento, há muito mais, ficou barato. E ela fechou. Uau. Agora, se ela falasse que não, ah, não, Ana, não sei se é bem isso que eu quero, e eu não tivesse conseguido mostrar que era, não adianta eu forçar a barra. Não. Mas você conseguiu trazer clareza para ela, a confiança. Você gerou essa confiança, porque as pessoas passam um cartão alto para quem elas confiam. Com certeza. Então, Porque o dinheiro custa, né, Ana? A gente sabe o valor disso. é, O quanto custa ganhar. é. Então, assim, você vê aí que, não sei se ela já te conhece ou não, essa pessoa, mas o fato que fez ela decidir assentar na sua mesa o avanço com você foi a certeza de que ela estaria colocando o dinheiro dela como se fosse no No investimento. investimento. Vai me trazer de volta. Mas eu acho que o principal que eu sinto é que nós mulheres, e aí mais no meu nicho, nós temos dificuldade em investir na gente. A gente costuma investir nos outros e na educação formal. Mas Uhum, não é isso. Nunca foi, nossa, você tem isso no currículo, então eu vou te uhum, contratar. uhum, Sempre foi como eu me comportei, uhum. como eu me comprometi Eu com não as posso, coisas. eu não entro nesse hall de mulheres que investe pouco nelas, não. Eu, pelo contrário, eu lá em casa, meu marido fala, calma, você já está querendo fazer mais isso. Eu não posso ver um negócio que eu acho que eu vou ter avanço, uma mesa, uma mentoria, um curso, e não é sobre esse conhecimento que você falou, esse, meu currículo, vou fazer mais É, uma graduação, as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber, Ana, o meu problema é esse aqui, você resolve? é Você isso. resolve? Então, ok. Só me fala a forma de pagamento. É assim ou não é? E aí você converge interesses e a coisa prospera para todo mundo. Exatamente. E me conta, esse programa Acelera aí, quais Hum. são os próximos passos aí, 2025? Tem novidade esse programa aí? Temos. Então, Você eu já já dei falou que vai spoiler ter. do programa de TV. É. Eu vou também fazer parte da turnê da Cíntia Chagas. Eu vou Uau! fazer o evento de abertura. Que E, legal. né, eu participei com a Nath Beauty, deu super certo. E aí eu recebi o convite para fazer com a Cíntia também. Então, possivelmente, eu vou para a Europa com ela no final de janeiro, se tudo der certo, as negociações acontecerem. Uhum. Tem um programa de TV. A gente vai ter os primeiros eventos do ecossistema em parceria com a Rede Vitória. Então, eu estou assinando uma joint venture, uma sociedade com a Rede Vitória.
Comecei também, é muita coisa. Que legal. Comecei a negociar também uma outra empresa específica para empreendedoras, onde a gente vai entregar, inclusive, mais conteúdo específico, então, tecnologia, inovação, cultura, tudo que você precisa implementar na sua empresa, e aí em diferentes níveis e estágios. Uma infinidade, é É um infinidade. bocado de A coisa. mulher é um monstro. Mas eu saio também, em algumas frentes eu paraliso, né? Então, por exemplo, esse ano eu paralisei a frente de viagens, que eu fazia viagens de negócio com as mulheres, eu dei uma segurada. Em abril também eu já me posicionei que eu saio da diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, mas também assumi a posição de conselheira estratégica no LEAD, que é uma organização para empresários acima de 30 milhões, só para CEOs, donos de empresas que faturam acima de 30 milhões no ano, fundado pelo João Dória, presente no Brasil, em quase todas as cidades, capitais do Brasil e em 13 países. Uau. Então, vai ter também jornada internacional. Então, assim, vou me movimentando. Trazendo a harmonia, não o Isso aí. equilíbrio, né? Porque- Escolhendo o prato que você vai porque- chutar e o pratinho que você E vai. uma coisa, eu digo alguns nãos e que sempre foi importante, eu sei descentralizar, Ana. E isso hoje, claro, melhor do que antes, que é um treino. Então, eu abro mão também de lucro para ter equipe. Uau. E isso me faz, assim, Tira um caminhão das costas, né? Um porque eu peso, faço- porque o centralizar é eu presa, não é uma empresa, é eu presa, né? É. Isso te torna sua jornada leve mais também. leve. Então, assim, você faz isso tudo, mas às segundas e quintas à tarde, normalmente, por exemplo, eu não trabalho. É exceção. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô sempre no futebol, né? Tu faz 3 escolinhas de futebol. Uau, ele gosta de 3, futebol. ama. Sem falar dentro de casa, né? Que chuta a bola o dia inteiro. Eu O tenho dia 2 em inteiro. casa, eu sei exatamente como Então, você. assim, e eu percebi que eu precisava dar atenção a ele. E então é harmonizando. Aí no dia que ele não tá, às vezes eu fico até 2 horas da manhã. Mas no dia que eu tô cansada também, eu fiquei até as 2, eu vou e acordo às 10. Descansa. Isso, e aí eu vou harmonizando Muito tudo. bacana. Não, você está de parabéns. Estamos. Ana, estamos. Ana, olha só. Agora eu quero que você traga aí um conselho para uma mulher que está começando a sua carreira ou que já está vivendo uma jornada, mas que sonha em alcançar também esse lugar de mais leveza, né? Tá pesado, tá enfadonho. O que que você poderia deixar para essa pessoa que está aí nos assistindo agora? Bacana. O ecossistema do Acelera, ele é baseado em 3 pilares. É os 3 As do Acelera. Autoconhecimento, autoridade e alianças. A gente está exausta porque a gente está falhando em algum momento desses. Primeiro, vou até olhar para a câmera para a mulher. Exato. Primeiro, não à toa, autoconhecimento. A gente precisa saber no que a gente é boa. Saber o que a gente quer, para de fato priorizar o que tem que ser priorizado e ficar menos sobrecarregado tentando dar conta de tudo, quando nem tudo é importante, é ou não é? Verdade. Forte isso. Então, quando eu sei quem eu sou e o que é importante para mim, eu consigo fazer um caminho mais assertivo. Até dizer não com mais leveza, porque nós não somos acostumados nem estimulados a dizer não. A mulher tem que ser servil. Exatamente. Ela não pode agradar ninguém, ela tem que ser gentil. O que é gentil? É dizer não. Sim para tudo. Sim para tudo. Então, esse é o primeiro passo. Depois que eu sei o que é bom, eu vou construir a autoridade. Então, muita coisa do que aconteceu comigo não aconteceu porque eu fui atrás também. É porque eu já tinha construído uma autoridade onde eu fui convidada. Então, por exemplo, a cadeira de conselho no LEAD, eu tô do lado de gigantes. Eu sou a mais jovenzinha. Gente, para quem eu já trabalhei. Então, eu fui superintendente da Findes. Na época, o Baraona era meu vice-presidente. Hoje, presidente da Findes. Senta do meu lado. Ele contribui como eu. O Pauleira da Valor, já negociei minha entrada na Valor. Não era nem como sócia, era como diretora. E hoje a gente senta lado a lado. Dentro do... Ou seja, você dentro foi do construindo LEAD. essa autoridade. E eu não fui e bati na porta do LEAD, eu quero ser. Não, eles me convidaram. Eu sou conselheira do Banco de Sergipe. É mesmo. Um banco lá no Nordeste,
com capital listado em bolsa, um banco de capital aberto, uma empresa enorme. Não fui eu. Nem sabia que tinha banco no estado de Sergipe, mas me acharam aqui. Eu fui a única capixaba e a mais nova no livro Mulheres das Finanças. Me acharam aqui também, não fui eu. Uhum. Por conta dessa percepção que você Que eu tinha conseguiu. das minhas qualidades e usando essas qualidades para criar essa autoridade. Porque onde eu ia também, eu me dedicava. Uhum. E eu não tinha vergonha de dizer que eu era boa, o que eu fazia bem, e eu quero fazer mais. Uhum. Eu escrevia sobre isso. Então, as mulheres precisam falar sobre o que elas são boas. Uhum. Escrever. Gente, hoje a gente tem redes. Não tinha naquela época, Não, né, que eu comecei a carreira. Tem LinkedIn, tem Não, Instagram, hoje tem você tem o mundo à YouTube. sua disposição, né? Então, comece a construir isso para que as pessoas saibam quem você é, onde você quer chegar e o que você tem Uhum. para isso. E no terceiro pilar, alianças, porque além do que você tem, o que você pode dar também. Porque network é sobre troca. Uhum. Quando você me convidou para ir para a imersão, é uma troca. Ana, fala para os meus mentorados, mas você também vai ter mais visibilidade. Você me deu um kit maravilhoso. Estou até sem meu anelzinho, porque eu estou poupando ele. Eu usava todo dia, você já viu, né? Eu já vi várias vezes. Aí eu comecei a poupar ele, que é lindo. Então, tem reciprocidade. Quando tem reciprocidade, tem aliança. Tem troca. Tem troca. Legal, bacana. Porque muitas vezes as pessoas só querem dar, né, Ana? Uhum. Eu digo sim para todos os podcasts que eu sou convidada. Provavelmente não. E me sinto muito lisonjeada aqui. Mas eu gostei de você. Quando você me chama uma outra mulher que também é mentora para o seu evento, me prova que você é uma mulher forte, que você sabe quem você é, que você entende como eu, que juntas a gente é mais forte. Uhum. Então a gente comunga de princípios iguais. Que bacana. Muito obrigada, Ana. E aí eu tenho desejo de contribuir. E você tem desejo de me expor, porque quando eu venho aqui, eu estou me expondo muito mais do que você. Sim, exatamente. Da mesma forma que eu faço no meu programa, quando eu faço as convidadas. O palco é das convidadas. É aquela máxima, né? Para sua estrela brilhar, você não precisa pagar do outro. E eu gosto muito de deixar o meu convidado brilhar mesmo. Eu quero aprender com você. Eu tô aqui, ó, anotando o E é tempo sempre todo. troca, né? Mas muito, muito bacana. Então, assim, Se conheça. autoconhecimento. Então, defina, mulher, o que você é boa e onde você quer chegar. A partir daí, comece a comunicar isso, para que as pessoas saibam quais os resultados que você teve, onde também você quer chegar, como elas podem te ajudar e como você pode ajudar elas. E a partir daí, você vai começar a construir alianças verdadeiras. E eu digo aliança, não é network, Ana. São, de fato, aliados que vão construir com você. E é com você. Contribuindo na sua jornada e você contribuindo na dele. E aí você está no lugar certo. Estando no lugar certo, eu não faço esforço para brilhar. Quando eu fico exausto, quando eu tenho que trabalhar 12, 14 horas. Ou quando eu pego a coisa muito desestruturada, aí no início eu preciso dar um sprint. Agora, se isso é muito extenso, é porque eu estou precisando, eu quero pertencer a um lugar que não me quer. Nem era para você estar ali. Nem era. E aí eu fico exausta. Exatamente. Nossa, muito bacana a sua mensagem. Gente, aprenderam, né? Já até anotei. Autoconhecimento, essa trinca dela é maravilhosa. Autoconhecimento, autoridade e aliança. Então, incrível, incrível. Já gerou desejo, inclusive, na Ana, de marcar uma call aí depois do ano novo. Quem sabe vamos caminhar mais próximas aí nessa jornada. Que bom, vai ser um prazer. Ana, muito obrigada por você parar mais uma vez o seu dia, que eu sei que assim foi super tumultuado esse final de ano, foi para todo mundo, em especial para você. E te desejo um 2025 assim muito abençoado, muito próspero. Amém. E com muita leveza. De fato, você é uma pessoa que eu também não trago qualquer pessoa aqui no Realcast. Eu tenho certeza. Tem gente que me manda mensagem perguntando quanto que é para sentar aqui, e não é sobre isso, né? Eu nunca trouxe ninguém que eu tivesse que pagar ou tenha pago. Não existe isso aqui. É que realmente eu quero trazer pessoas, conteúdos relevantes e que tenha aliança. A gente tá olhando para o mesmo lugar. Talvez você vai fazer um caminho aqui, a Ana vai pelo interior, você vai pelo litoral, mas a gente está olhando para o mesmo lugar. E foi isso que eu identifiquei em você. Então, muito obrigada
que as pessoas cresçam cada vez mais, as pessoas que se sentarem à sua mesa. Então, você que se interessou pelo programa da Ana, fique à vontade. Qual que é o seu? Deixa a sua rede social. É o Ana_Acelera no Instagram e Ana Paula França no LinkedIn. Uau! Então, ó, sigam a Ana, ela é realmente uma pessoa incrível. E desejo aí um feliz finalzinho de 2024 abençoado. Muito obrigada, viu, Ana? Imagina, Ana, eu que eu te agradeço. Foi o que eu tenho certeza e eu priorizei porque eu sou muito da energia, da conexão e acredito que os encontros, eles não são por acaso. Deus não une pessoas, ele une propósitos. A gente, né, se conectou, a gente nem se conhecia, mas pelas mensagens, eu já fui na sua imersão, você sabe, a minha agenda é tão concorrida quanto a sua, né, porque a gente tem que dar conta de tudo. Mas houve uma sintonia. Então, para mim, foi um prazer. E são 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem muita gente precisando da nossa ajuda, né? Exatamente. Vai ter quem vai gostar da Ana, quem vai gostar dessa Ana, quem naquele momento precisa mais de uma, precisa mais de outra. Mas se o nosso objetivo é impactar o mundo e tornar esse mundo mais próspero em função dessa equidade, dos gêneros estarem mais presentes onde desejam, onde querem, de forma feliz, harmoniosa, precisa de mim, precisa de você, precisa de muitas outras mentoras. Muitas outras Anas no mundo. Então, se tem espaço para tudo, e eu tenho certeza que a gente junta, fica mais forte e chega mais longe, chega mais próximo da onde a gente deseja. Obrigada. Obrigada. Eu costumo dizer que seria muita mediocridade e egoísmo uma mulher como você, por exemplo, ficar em casa guardadinha lá numa caixinha. Egoísmo. Com um repertório e pessoas ali morrendo porque você não chegou até elas ainda. Seria egoísmo, né? Não pode. E eu coloco muito. Ontem eu estava falando com uma amiga. Isso que a gente tem, alguns dons, né? Eles são divinos, eles vêm de Deus. Então a gente tem a obrigação de usá-los. Exatamente. Para tirar 2 pulos e usá-los bem. Fazer o bom uso deles, né? Verdade. Então, de fato, não só um egoísmo, como um pecado. Se a gente guardar tudo pra gente. A gente tem que colocar isso para fora servir o mundo, e né? servir. Verdade. Bom, e para você que ficou aqui com a gente até o finalzinho, deixe seu comentário. Qual foi o seu maior insight, a sua melhor percepção? Qual a decisão? Qual pilar dessa trinca, se é em autoconhecimento, se é em autoridade, se é em aliança, ou se é em todos eles, né? Porque a gente precisa trazer a harmonia em todos eles. Deixa aqui seu comentário e quero te desejar um feliz ano novo, boas festas e um 2025 abençoado, próspero, em união, em unidade, em família, em crescimento espiritual em todas as áreas da sua vida. Tá bom, gente? Beijo, muito obrigado. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.